Boa noite, sejam bem-vindos a mais essa palestra promovida pela APM. Aproveite bem essa noite, esse é o nosso desejo, é o desejo do Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da APM São Paulo, e também do Dr. Ricardo Tedeschi, presidente da APM Regional Piracicaba. Eles estão dando todo o apoio, o suporte para que tenhamos condições de realizar eventos como esse. Ao término da palestra, nós ficaríamos muito contentes se vocês participassem. Participe com seus comentários, participe com suas perguntas. Tenha certeza que as suas perguntas vão edificar muito, vai nos ajudar muito, tanto a palestrante como todos que estão presentes. Lembramos que estamos no mês de setembro. É um mês que se dá mais atenção ainda ao problema grave que vivemos, não só no país, no mundo todo, com respeito ao suicídio. Então, esse mês é o mês de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. Assim sendo, incentivamos todos que acessem o site do CFM e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ali existe folders, vídeos, todo tipo de material que você pode utilizar, replicar nas suas redes, isso vai ser de grande ajuda. Agora vamos convidar a doutora Ana Lúcia Parteniani. A Ana, ela é médica psiquiatra, ela é diretora social da APM Piracicaba. Com você, doutora. Oi, boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcela, nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando. Como o Ricardo estava falando, esse projeto eu estou gostando muito de fazer, porque é uma forma de trazer a comunidade para a nossa Casa do Médico e, da nossa parte, oferecer um serviço de prestação, né, de serviço, de levar informações para a comunidade. E hoje vamos trazer, então, a Marcela, que é uma autoridade no assunto, né, de criança, adolescente, com toda a formação que ela tem, com toda a experiência que ela tem. E, para nossa sorte, ela gosta de compartilhar esse conhecimento. Como o Ricardo estava falando, né? Setembro amarelo, todo mundo falando de suicídio, e eu aqui pensando e conversando com ela um pouquinho antes, falando nada melhor do que falar sobre criança, né? Porque se a gente cuidar bem das nossas crianças, elas vão crescer mais saudáveis e menos, então, problemas, né? Adultos mais saudáveis, então, super oportuna essa conversa, né? Então, agradecendo os nossos parceiros, nossos colaboradores, o Gabriel de São Paulo, a Edna, a Eliana, que nos ajuda aqui, o Ricardo, e sem mais delongas, então, voltando aí para o Ricardo, para apresentar a Marcela, e vamos ter uma boa noite, agradecendo a presença de todos. Obrigado, Ana. Ficamos muito contentes com as suas palavras. Agora convidamos para nos presentear, estamos muito honrados com a doutora Marcela Alves de Moura. A doutora Marcela é médica psiquiatra e a palestra de hoje tem o tema Cuidados com a Saúde Mental e Bem-Estar de Crianças e Adolescentes na Pandemia. Doutora Marcela, por favor. Boa noite, Ricardo, boa noite, Ana, boa noite a todos os presentes. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né, da gente estar conversando aqui, todo mundo reunido num tema tão importante, que é falar da saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes durante essa pandemia. A pandemia pegou a todos nós de surpresa, então eu pensei em fazer um retrospecto, mais ou menos de tudo que aconteceu, né, desde que ela começou, e focando talvez depois mais para o final, nesses últimos meses. Mas a pandemia, quando ela começou, só um pouquinho. Quando ela começou, ela nos pegou de surpresa no início do ano passado, e trouxe de uma maneira assim muito repentina um número muito grande de mudanças
significativas na vida de todo mundo, né? E com isso trouxe uma série de preocupações, né? Claro que trouxe para todo mundo, mas eu vou falar aqui de crianças e adolescentes, que é a população que eu trabalho, mas eu não estou querendo dizer com isso que adultos também não ficaram afetados pelo que aconteceu, mas foi um conjunto de mudanças muito grandes, né? Significativas, que ocorreram de forma muito súbita e simultaneamente, causando uma série de preocupações que foi com a própria saúde, mas também com a de familiares e amigos, e no início foi aquela preocupação com o desconhecido, então era o medo de pegar a Covid, o suporte das crianças que vem essencialmente dos pais, não só dos pais, mas muito diretamente dos pais. Os próprios pais estavam estressados, sem saber direito o que fazer, se criou uma hipervigilância extremada, né, porque ninguém sabia com o que estava lidando, então houve uma perda da espontaneidade, a necessidade do uso de máscaras, a frequente higienização das mãos, que passou, a rotina diária foi mudada, né? A necessidade da frequente higienização das mãos, o distanciamento social, depois, então, o isolamento social, foi todo mundo para dentro das suas casas, não podia sair, uma rotina, a rotina de casa foi mudada, tinha todo um ritual para entrar e sair, higienizar compras, ficou aquele pavor inicial, né, com um monte de cuidados que teve que se tomar, o manejo das informações, no início se sabia muito pouco, tinha muita informação conflitante, o que podia ou não podia ser feito, e se a gente parar para observar, 1 ano e meio depois, aqui no Brasil ainda há um grande problema em termos de gerenciamento da crise, né, sanitária, e esse gerenciamento complicado ainda nos mantém numa situação bastante crítica comparado com alguns outros países que talvez tenham administrado melhor. Passou a fazer parte do nosso dia a dia uma carga muito grande de mensagens, informações negativas, né? Se vocês pararem para observar, desde que a pandemia começou, todos os dias a gente fala em número de internações, número de mortes. A morte passou a fazer parte do nosso cotidiano e do cotidiano das crianças, talvez nunca tivessem lidado com esse assunto antes, né? Sem falar na questão das fake news, né, que invadiram o nosso esse termo fake news passou a fazer parte também do nosso vocabulário. Em seguida, as preocupações com o manejo da crise de saúde em si, né? Não havia um tratamento específico, até hoje ainda não existe um tratamento específico, né, para a Covid, a falta de estrutura do sistema de saúde, que já tinha suas limitações, mas com a Covid ficou mais evidente de que o sistema de saúde tinha deficiências e estava comprometido, as preocupações com a vacina, no início não existia uma vacina, as notícias de falta de insumos, a crise de oxigênio que a gente pôde observar em alguns lugares do país, mas evidentemente lá na Amazônia, falta de leito, a gente via as imagens de pessoas na porta dos hospitais implorando por leitos, tudo isso gerou uma angústia coletiva. Eu duvido que a gente fale com alguém que não tenha ficado aflito com aquelas imagens, e as crianças vivenciando isso, estava na conversa das crianças também, né? Para, vamos dizer, juntar a esse cenário, as equipes da linha de frente extremamente desgastadas, atendendo muita gente, trabalhando excessivamente, talvez às vezes sem o reconhecimento, sem o apoio necessário, às vezes sem o equipamento necessário. A gente ouviu muito falar de pessoas que estavam trabalhando sem EPIs ou sem o equipamento que precisava para fazer o seu trabalho adequadamente, né? A gente sabe que isso chegou chegou aos ouvidos das crianças, porque a gente também escutou histórias de crianças escrevendo cartas para as equipes de saúde, sentindo a necessidade de consolar as equipes de saúde, né? Para acrescentar, fora toda essa situação assim caótica na volta das crianças, as preocupações econômicas que vieram em decorrência disso, né? O retraimento, o isolamento social, muitas famílias sofreram um impacto econômico direto. Pais perderam empregos, outros tiveram seus salários reduzidos, isso acontece ainda até hoje, a instabilidade de negócios, né? Toda essa sucessão de eventos significativos não são coisas assim que a gente diz, isso é coisa pequena e que vem se estendendo nesse ano e meio, acabou gerando um desgaste
crônico nas crianças e nas suas famílias. Para as crianças, tem uma coisa em particular, que é diretamente relacionada com elas, que foi a preocupação com a escola. De repente, escolas que não eram preparadas para a educação à distância, com professores que não tinham sido treinados para fazer educação à distância, com crianças e famílias que não tinham necessariamente decidido, né, que seus filhos tivessem aula online, se viram na situação de precisar ter aula nessa modalidade. Então, os professores fizeram mágica para se adaptar em questão de pouco tempo, uma pressão tremenda, né, para poder continuar mantendo vamos dizer, o ano letivo, dando continuidade ao ano letivo de uma maneira assim mais produtiva possível, os pais tentando dar o suporte em casa, tentando adequar aquela situação com uma questão, ninguém sabia quanto tempo aquilo ia durar. A gente entrou na pandemia às escuras, pensando, quem sabe vai durar 1 mês, 2 meses. A gente foi se adaptando aos poucos, até que chegou um momento que todo mundo se deu conta, isso aqui não vai durar tão pouco assim, né? Então, foram as adaptações foram acontecendo também em etapas, mas no primeiro momento vamos tentar fazer a roda continuar girando, e as escolas fizeram um trabalho fantástico, eu acredito, diante do cenário caótico que a gente enfrentou, né? E além de toda a questão de continuar dando aula, como continuar mantendo as crianças motivadas, como manter o acesso à internet possível, nem todo mundo tinha um acesso fácil à internet, né? Como manter as crianças com um bom rendimento escolar. Se você pensar em crianças em diferentes fases da escola, a alfabetização é um processo extremamente importante e delicado. Não é todo pai que está apto a ajudar o filho nesse processo, né? Então, foi muito desafiador. As próprias avaliações, como serão feitas, né? Você pensa a curto prazo, talvez tenha uma forma mais fácil de resolver, mas quando começaram a se passar 3 meses, 4 meses, como é que nós vamos fazer isso a longo prazo? Agora que a gente está numa outra fase, né? Na fase inicial as preocupações eram umas, agora na fase que a gente está de retomada das atividades presenciais, eu acho que as preocupações passam a ser outras, porque por mais que todo mundo se empenhasse, eu acho que é notório que houve uma defasagem de conteúdo. A maior parte das crianças não conseguiu acompanhar, crianças e jovens, o conteúdo da mesma forma em casa como acompanhava na escola, né? Voltar a fazer a avaliação presencial, assim, deflagrou uma coisa que todo mundo já mais ou menos suspeitava. Muita gente que estava fazendo as avaliações em casa, embora não pudesse não ser combinado, mas muitos alunos estavam fazendo com consulta, se ajudando um ao outro, fazendo pesquisa na internet. A verdade é que a gente sabe que isso aconteceu. Quando eles voltaram para presencial, muita gente estava assustada. Agora eu vou ter que fazer por mim mesmo, né? Outras crianças também ficaram preocupadas com tanto tempo em casa, eu estou diferente, meus colegas agora, como é que vai ser reencontrar meus colegas? Eu, no consultório, vi muito disso. Eu estou com receio, não é de voltar para a escola, não é de fazer prova, não é encontrar meu professor, é encontrar meus amigos. Será que eles vão gostar de mim? Então, muitas preocupações passando na cabeça das crianças nesse momento de volta à escola. O efeito da pandemia, acho que fica mais evidente nesses 2 últimos dados que eu botei nesses slides. Nunca se teve tão poucos inscritos para o Enem, como a gente está tendo nesse ano, né? É o menor índice de inscrição desde 2005, tem um pouco mais de 3 milhões de inscritos, quer dizer, muito pouca gente, muita gente, aliás, vai deixar de prestar vestibular esse ano. Onde é que estão esses jovens que não estão prestando vestibular? E teve um ano de uma grande evasão escolar. 172 mil estudantes entre 6 e 17 anos abandonaram a escola nesse ano de 2020. Então, por que essas crianças abandonaram a escola? Alguma coisa ficou faltando, ou eles não tiveram acesso à internet, ou eles não tiveram condições de acompanhar por alguma razão, né? A gente
imagina que algumas crianças tiveram que assumir responsabilidade dentro de casa, né? A gente sabe que muita gente morreu nessa pandemia, os números mostram isso, né? E algumas crianças, infelizmente, tiveram que assumir a responsabilidade de contribuir para o sustento da família. Quais são os efeitos da pandemia? Além desses que eu falei, todos, ainda tem a questão da redução dos momentos de lazer. Isso parece uma coisa assim menos relevante, mas não, se você pensar para toda pessoa manter seu equilíbrio, é importante trabalhar, estudar, mas também tem que ter aquele momento de distrair, de relaxar, para manter seu equilíbrio, né? Você investe, você gasta energia, você se dedica, e depois você vai lá e repõe as suas forças, passeando, interagindo com seus amigos, brincando. Para as crianças, o brincar é muito importante, para o adolescente, estar com seus amigos, sair, passear, também é muito importante. Quando a pandemia começou e houve a necessidade do isolamento social, e isolamento social foi uma medida muito importante para a contenção do vírus, muito necessária, né? Eu não tenho nada a dizer contra o isolamento social, acho que foi uma medida muito importante, até certo ponto, até hoje ainda é, mas tem esse efeito, né? As pessoas foram privadas de uma fonte importante para repor as suas energias, para tocar com as suas obrigações. E, além disso, toda essa situação de uma ameaça real, de um vírus que tinha um grande potencial, tem um grande potencial, né, de levar as pessoas à morte, levou a uma série de incertezas em relação ao futuro, né? Então, como lá no início, quando é que vai ser o pico da pandemia? Depois a gente viu que tinha oscilações e vários picos, então quando será o novo pico? Qual é a nova variante? Vai chegar uma vacina? Quando essa vacina chegar, quem vai ser vacinado? Quem é que pode? Tem cura? Não tem cura? Quando é que a gente vai tomar uma nova vida normal? O que é o novo normal? A gente ainda não tem uma resposta para essa pergunta. O que a gente sabe é que alguns estudos já têm mostrado impacto na vida e na saúde mental das pessoas. Logo no ano passado, no início do ano passado, uma pesquisa pela Fiocruz, Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais observou que, entre os entrevistados, 54% das pessoas já apresentavam sintomas ansiosos. Isso é março de 2020, é bem início da pandemia. E 40% das pessoas se percebiam tristes ou deprimidos. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em abril, entrevistou os psiquiatras associados, que já reportavam um aumento de 25% nas suas consultas. E, entre os entrevistados, 89,2% dos entrevistados já percebiam um agravamento dos sintomas entre os seus pacientes. Então, já no início da pandemia, já dava para perceber um efeito na saúde mental da população. Mais recentemente, no Brasil, a gente não tem assim muita informação, mas mais recentemente, a gente já tem alguns dados a respeito de adolescentes em outros países. Esse estudo que eu estou mostrando aqui é bem recente, feito pela Universidade de Calgary, no Canadá, fez uma compilação de dados de 29 estudos sobre saúde mental de 80 mil crianças e adolescentes no mundo. E ele fez um levantamento mostrando que houve um aumento significativo da ansiedade nas crianças, comparados a prevalência pré-pandemia para atual, de 11,6% para 25,2%. Isso é um aumento superior a 100% do valor pré-pandemia para pós-pandemia. E na depressão também foi significativo. Atualmente, 1 em cada 4 crianças sofre de depressão. Isso é muito, muito importante. Tem um outro estudo interessante que foi feito na área metropolitana do Texas, numa emergência, num serviço de emergência, e que eles viram que, comparando o período de janeiro a julho de 2019, que é pré-pandemia, com o período de janeiro a julho de 2020,
teve um aumento tanto na ideação suicida quanto na tentativa recente de suicídio entre crianças e adolescentes. Então, o impacto já está acontecendo. Outra coisa que a gente vê em termos de saúde mental, agora com a pandemia, é o que chama de síndrome da gaiola ou síndrome da caverna. O que acontece? As pessoas precisaram ficar em isolamento social por um tempo significativo. De novo, foi uma medida necessária para a contenção da propagação do vírus, principalmente quando a gente não tinha vacina nenhuma. Mas as pessoas ficaram tanto tempo em isolamento que agora que surgiu a vacina, que a gente pode, ainda com cuidado, uso de máscara, né, mantendo o distanciamento social, não necessariamente o isolamento que é ficar dentro de casa, mas mantendo uma distância, usando máscara, fazendo higienização da mão, a gente pode aos poucos começar a retomar as atividades. Algumas pessoas têm receio, dificuldade de sair e reencontrar outras pessoas, por razões diferentes. Alguns ainda têm medo de ser infectado, mas outros se sentem inadequados. Eu fiquei tanto tempo aqui que eu não sei se eu sei interagir com outras pessoas de novo. Outras pessoas têm medo de serem julgados. Algumas pessoas têm sintomas de ansiedade, sintomas clínicos de ansiedade, e outras pessoas simplesmente reportam que em casa é que elas se sentem bem, se sentem seguras, e é lá que elas querem ficar. Então, isso já tem sido reportado, a síndrome da gaiola. Quais são os efeitos do isolamento social em criança e adolescente? Né? Essa falta do convívio com os familiares, falta do convívio com os amigos, falta da rotina e convivência escolar. As crianças maiores e adolescentes perdem um pouco na questão da validação dos pares, que é um aspecto bem importante quando eles estão crescendo. Na adolescência tem uma coisa muito importante que acontece, que é o desenvolvimento da identidade, que é descobrir quem é, que é descobrir quais são os seus valores, o que eles acreditam, e isso passa por fazer parte, por ter um senso de pertencimento, né, de fazer parte de algum grupo, e validação das pessoas da mesma idade. É o grupo da escola, é o grupo da escola, do time de futebol, ou do time do tênis, ou da aula de música, né? E é muito importante para o desenvolvimento da identidade estar em contato com outras crianças, outros jovens da mesma idade, né? E quem pegou a pandemia, né, nessa fase da adolescência, sentiu muito. A gente ouve os adolescentes falando: eu sinto que eu estou sozinho, eu sinto que eu estou perdendo alguma coisa, eu sinto que eu deveria estar vivendo algumas coisas que eu não estou conseguindo viver nesse momento. Eles têm essa sensação de estarem sendo privados, roubados, né? E até a questão própria do namoro, que é uma coisa importante, na parte mais tardia lá da adolescência, ficou bastante comprometida, todo mundo encerrado dentro de casa. Como é que você socializa, como é que você conhece outras pessoas, né? Mais outros efeitos do isolamento social: essa sensação de solidão, que entre adolescentes, principalmente os pequenos, talvez não saibam verbalizar, né? E os pequenos, eu acho que eles, de alguma forma, compensam na convivência com pais, com avós, né? Eles conseguem compensar um pouco a falta dos amigos. Mas para os adolescentes, não estar sozinho é muito estar com os seus, com os da mesma idade. Então, acho que o adolescente verbaliza muito essa sensação de solidão. A carência de contato físico, de estar com os amigos, poder beijar, abraçar, dar risada. A dificuldade em organizar, manter rotinas, né, fazer as tarefas escolares, tarefas domésticas, sono e alimentação. Isso foi muito comprometido com a mudança da situação de casa, todo mundo dentro de casa, em isolamento, não precisando sair para a rua para cumprir as suas obrigações. Muitas pessoas, não só os adolescentes, tiveram um comprometimento do ciclo do sono, uma dificuldade de cumprimento das suas atividades diárias, até de cumprir a sua rotina. Algumas pessoas tiveram dificuldade em
assistir a aula. Algumas pessoas fizeram inversão, né? Dormindo de dia e ficando acordado à noite. Isso realmente foi uma queixa bastante frequente. E para alguns adolescentes, a coisa foi tão grave quanto não conseguir acompanhar a escola, de verdade. Interferir com o rendimento escolar, porque simplesmente passava a noite acordado, ou jogando, ou na internet, e aí no outro dia não conseguia acompanhar a escola. O isolamento social também comprometeu a questão de fazer atividade física, ficava muito difícil fazer atividade ao ar livre e, por consequência, a atividade física ficou também afetada e um aumento do índice de sedentarismo durante a pandemia, né? Outros efeitos do isolamento social ainda foram o aumento de tensões e conflitos entre familiares, todo mundo dentro de casa ao mesmo tempo precisando dividir o espaço e ainda cumprir suas obrigações, tentar fazer as coisas de trabalho e de escola, aumentou a tensão. Depois, com o tempo, à medida que a pandemia foi evoluindo, ainda houve questões relacionadas à politização e polarização da crise sanitária em si, né? Algumas famílias tiveram conflitos em função de como pensavam a respeito de como a gente se cuida nessa pandemia, usa ou não usa máscara, trata ou não trata com essa medicação, vacina ou não vacina, e algumas famílias realmente entraram em conflito. Não pode falar, em casa eu não posso falar se eu sou a favor disso ou daquilo, em casa eu não posso falar se eu sou ou não sou a favor da vacina, e às vezes coisas de entrar em atrito e ter briga. Houve um aumento do uso de eletrônicos e redes sociais. O uso de eletrônicos, é evidente que o aumento se fez até necessário em função de que virou um meio da gente trabalhar, virou um meio das crianças irem à escola, né? Então, por isso, só o eletrônico já foi... o uso do eletrônico já ficou bem mais aumentado. Mas, fora isso, também virou um meio das pessoas socializarem, se divertirem. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, assim como em consonância com a Academia Americana de Pediatria e com a Sociedade Canadense de Pediatria, eles têm um consenso, mais ou menos, né, para o uso de eletrônico de acordo com as faixas etárias. Meio que sofreu assim uma expansão quase que involuntária, porque virou recurso para muitas coisas durante a pandemia, para estudar, para trabalhar, para socializar, para se divertir. Então, saiu um pouco fora do controle. O isolamento social também levou a alterações de humor, né? As pessoas se sentindo mais tristes, angustiadas e até irritadas, porque no confinamento sofreram o impacto de muita privação. Também houve um aumento das manifestações de sintomas e transtornos, apareceram mais sintomas de depressão, ansiedade, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo em quem não tinha e exacerbação desses sintomas em quem já tinha. O estresse crônico, né? O estresse é uma resposta de defesa da gente, de sobrevivência, nos ajuda a reagir a qualquer ameaça, né, que a gente sofra, mas quando ele persiste por muito tempo, ele pode nos levar ao desenvolvimento de alguns quadros clínicos que precisam ser tratados, né? Não é a minha intenção discutir esses quadros aqui, mas algumas pessoas têm desenvolvido, como consequência da pandemia, transtorno de estresse pós-traumático, que precisa ser diagnosticado e tratado. O estresse crônico ele pode manifestar de diversas formas em criança, né? Com irritabilidade, agitação, perturbação do sono ou do apetite, sintomas físicos, desde queixa de dor de cabeça, dor de barriga, às vezes até dor que é uma dor que migra, né? Estou com uma dor no pé, uma dor na barriga, uma dor no braço, que não faz muito sentido, náusea às vezes, uma labilidade emocional, choro, manha e birra, um medo de ficar sozinha,
comportamento regressivo, quando a criança começa a se comportar com uma idade que já não é menor, é uma idade menor do que ela tem, um comportamento que já não é próprio para a idade que ela está, um comportamento agressivo, pensamentos negativos recorrentes, fica muito pessimista, dificuldade de concentração, queda do rendimento escolar. Nos adolescentes é parecido, boa parte dos sintomas que a gente vê em criança a gente pode ver em adolescente, mas algumas coisas são diferentes. A perturbação do sono e do apetite é comum aos dois, os sintomas físicos também, mas em adolescente a gente vê também muito desânimo, falta de motivação, interesse, não tem vontade de fazer nada, um distanciamento dos seus relacionamentos. Eu não estou falando de distanciamento social que se impôs, mas assim, não tem vontade de falar com ninguém, quer ficar sozinho, não quer participar de atividades que normalmente participaria em família. Muitos questionamentos sobre a crise, essa sensação de que está perdendo coisas, um pouco desesperançoso sobre o futuro, né? Achar que não vai ter solução. Comportamento positivo ou desafiador, entrando em conflito toda hora. Um sentimento de revolta, de injustiça, achando que aquilo parece que está acontecendo só com ele, né? Uma das coisas que eu costumava conversar bastante com os meus pacientes no início da pandemia é dar essa perspectiva. Isso não é uma coisa pessoal, não é contra você, nós todos estamos passando por isso, né? Vamos conseguir superar, vamos achar soluções, porque às vezes, né, o adolescente é inexperiente, né, e como vivencia as coisas com uma certa intensidade, parecia assim que estava sendo direcionado para ele em particular, né? E é importante a gente adulto dando apoio e dando suporte, né, e tendo essa visão mais de mais experiência, explicar, né, que não é uma coisa assim pessoal, nós todos estamos passando por isso juntos e nós todos vamos sair disso juntos. Uma falta de cuidado com a sua saúde e não aderência às recomendações de saúde tem a ver também com essa coisa do adolescente se sentir destemido e acima de qualquer risco, né? Ele pode enfrentar tudo, então às vezes se colocando numa situação de perigo desnecessária. Pensamentos negativos, intrusivos e ruminativos, às vezes ficando naquela coisa muito numa atmosfera muito pessimista de achar que tudo vai dar errado. Comportamento agressivo, dificuldade de concentração e queda de rendimento escolar. Isso eu vi bastante em consultório, muitos falando tá difícil de acompanhar a escola, as aulas online são difíceis da gente acompanhar, eu até tento, mas concentrar está complicado. Então, essa foi uma queixa bastante frequente durante a pandemia. Eles ficaram bem felizes quando a aula começou a ser presencial. Então, acho que a parte que é importante, né, da gente falar é como é que os pais podem ajudar. Primeira coisa, bastante paciência e criatividade. Em tempos difíceis, a gente precisa se preparar, né, para eles e procurar motivar os filhos com uma postura de otimismo, né? Ficar bem atento. Supervisão parental é uma coisa que eu procuro encorajar sempre. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar prestando atenção. Supervisão parental não quer dizer necessariamente ficar naquela postura policialesca, mas assim, tá atento, ficar prestando atenção, puxar um papo aqui, ali, ver o que está acontecendo, tentar adaptar a rotina para a situação atual, que é mais restritiva realmente, mas procurar manter os bons hábitos, principalmente bons hábitos de sono. O sono é regulador de quase todas as outras funções fisiológicas, se não todas. Então, do sono depende boa alimentação, depende ânimo, humor, depende metabolismo, depende concentração, memória. Então, ter bons hábitos de sono, dormir cedo, acordar cedo, faz com que a gente funcione melhor no outro dia, né? Manter as atividades escolares, permitir o uso de eletrônicos, sim, mas tem que ter um certo limite da quantidade de tempo de uso, tem que ter uma certa... ajudar, as crianças pequenas têm que limitar, mas os adolescentes a gente conversar e ajudá-los a ensinar, a eles mesmos regularem, né, conteúdo, tempo de uso, ajudá-los a perceberem qual é o efeito que o eletrônico tem neles. O eletrônico me deixa pilhado, me deixa ansioso, me deixa angustiado. Então, o que funciona para mim, o que não funciona para mim? Limitar principalmente o uso à noite, que realmente perturba o sono. Então, até uma certa hora eu posso usar, depois eu não posso usar. Fazer atividade física regular. Atividade física ajuda
a manter saúde e bem-estar, principalmente minimizar sintomas de depressão e ansiedade. Isso já está bem evidenciado. A Organização Mundial de Saúde, no final do ano passado, passou recomendações de quanto de atividade física cada um deveria fazer, dependendo da faixa etária, mas já está, assim, evidente que a atividade física está relacionado com minimizar ou prevenir sintomas de depressão e ansiedade para qualquer faixa etária, e até se você quer prevenir quadros demenciais lá na terceira idade, comece a fazer atividade física já desde a infância. Esse é o jeito de prevenir Alzheimer e outras demências. Então, é importante estabelecer regras e limites claros. As crianças precisam ter referência do que a gente espera que elas façam. E às vezes elas não fazem porque o pai e a mãe não dão a referência. Olha, você tem que acordar em tal horário, fazer sua lição, assistir a aula, depois faz a lição, depois que você fizer a lição, você pode usar seu eletrônico, dá um direcionamento para o que eles precisam fazer. Outra coisa, pai e mãe precisa ser bom modelo, boa referência. Então, mesmo estando num ritmo diferente de trabalho, manter a sua rotina, fazer o seu trabalho, ter uma atitude positiva, se mostrar otimista, né? Acreditar no futuro, ter esperança, manter um autocuidado, fazer a sua própria atividade física, procurar se alimentar bem, procurar dormir bem, né? Não é que o pai e a mãe têm que dormir cedo que nem o filho, não é isso, né? Adultos têm horários diferentes de criança, mas se estabelecer um horário para o filho dormir, explicar para o filho por que aquele horário é importante, né, que é criança em desenvolvimento e tudo mais, e aí se criou uma rotina para o filho, respeite a rotina do filho, né? Olha, 10 horas é o teu horário de dormir, filho, vai dormir, não seja o pai e a mãe a descumprir a rotina do filho, que eles mesmos criaram. Não, fica porque hoje o tio está aqui, fica porque amanhã é sábado, fica porque não sei o que, e daqui a pouco a rotina do filho não se cumpre porque o pai e a mãe não cumprem. Então é importante dar o exemplo, né? A outra coisa importante para ajudar é manter um diálogo constante dentro daquilo que cada criança entende, de acordo com sua faixa etária, passar informações próprias, né, para cada criança do que está acontecendo. As crianças querem se informar. Hoje em dia, com acesso à internet, elas vão buscar informação. Então, que seja o pai e a mãe a fonte de informação correta. Quando eles perguntarem, explicar de uma forma simplificada que eles precisam saber, né? Conversar sobre as preocupações, principalmente se eu falei antes de supervisão parental, você ficar atento, ver que ele está, o que foi? O que está acontecendo? O que é que está te preocupando? Abrir para eles poderem desabafar. Eles se preocupam, tem adulto que acha que criança não se preocupa. Criança se preocupa sim. Se você tiver disposição para conversar e perguntar, eles vão se abrir para você. A maior parte das crianças não se abre porque os adultos partem do princípio que eles não têm razão para se preocupar. A gente, às vezes, conversa no consultório com pai e mãe. Eles têm tudo. Vão se preocupar com o quê? Dentro daquele contexto deles ali do dia a dia, eles têm os desafios dele. É a lição dele que é difícil, é a brincadeira que ele queria participar, que o amigo dele não deixou e ele não sabe como resolver, que ele queria participar e o amigo não deixou, né? Sei lá, é a menininha ou o menininho que ele gosta e que não gosta dele e ele está frustrado, né? Então, eles têm os desafios dentro né? É a coisa que ele quer te contar e ele acha que você vai ficar bravo, né? E isso são estresses dentro do contexto deles. Então, crianças têm razões para ficar preocupadas, têm razões para ficar estressadas, e tem mais um aspecto: cada criança, cada pessoa tem um tanto de recurso. Tem gente que tem mais recurso, tira de letra o desafio, tem gente que tem menos recurso. Então, a gente tem que ficar atento e dar oportunidade para eles conversarem com a gente. Manter, o pai e a mãe, manter uma postura segura, confiante e tranquilizadora. Eu sei, agora talvez menos, porque agora a gente está com a vacina, acho que todo mundo está conseguindo dar uma relaxada mais com o cenário. Mas no início tinha muito pai e mãe angustiado, aflito, tinha bastante familiar doente, internado, então havia uma atmosfera dos adultos estarem angustiados. E as crianças olham para os pais como a bússola. Se eles estão apavorados, eu vou ficar apavorado também, né? Então, dentro do possível, eu encorajo os pais, mantenham-se serenos para conversar com seus filhos.
Passem confiança. Eu sei que às vezes a gente está inseguro, não sei se meu emprego eu vou conseguir manter ou não, não sei se meus filhos vão precisar mudar de escola ou não, mas na hora que a gente fala com eles, a gente precisa passar aquela ideia de, olha, a gente vai dar conta. Não, eles entram em desespero, eles não têm muito que eles possam fazer para resolver a situação, mas as crianças têm uma relação com os pais de cuidado, de bem-querer. Então, às vezes, eles acham que eles precisam fazer alguma coisa para ajudar o pai e a mãe. Se a gente passa aquela coisa de angústia, eles podem, ou vocês podem observar, eles vão tentar fazer alguma coisa para ajudar. E, às vezes, o que a gente, sem querer, passa para eles é um peso muito grande para eles carregarem. Então, manter proximidade, planejar atividade junto com eles, né? Um momento que vocês possam ter de carinho, de afeto e de possibilidade de diálogo. Conversem sobre as suas próprias preocupações, não fazendo do filho um confidente, vem cá que eu vou te contar que eu estou arrasado, não. Mas também como uma forma de mostrar assim, não, eu também tenho uma preocupação aqui, mas eu faço assim para resolver, para eles entenderem que as coisas são administráveis, né? Que todo mundo lida com dificuldade, mas que tem saída para as dificuldades. Valorizar o desempenho deles, o esforço e a colaboração. Então, assim, dizer, olha, eu vejo que você está tentando, parabéns, fiquei orgulhoso que você fez aquilo. Motivar, reforço positivo chama isso. Né? Intensificar as demonstrações de carinho. Por quê? Porque quando a gente está vulnerável, quando a gente está em momentos de estresse, é bom a gente receber carinho, a gente está todo mundo mais carente, é bom a gente receber aquele afago, e as crianças respondem muito bem a isso. Se você vai lá e dá incentivo, eles ficam se sentindo fantásticos. Né? Incentivar e valorizar as expressões de emoções e pensamento quando eles vêm conversar, senta e escuta. Larga o telefone celular de lado, baixa o volume da TV ou até desliga a TV. Quando eles tomam a iniciativa de vir falar sobre o que eles estão pensando e sentindo, valoriza. E aí ajuda a encontrar solução. Dá para eles a ideia de que quando eles vêm se abrir com vocês querem saber o que está acontecendo e que juntos vocês vão encontrar soluções para as dificuldades. Mais formas de ajudar? Encontrem medidas ou desenvolvam medidas de proteção contra os estressores. Limitem a exposição dos filhos de vocês à mídia. A mídia anda muito pesada, cumprindo certamente a sua obrigação de, né, divulgar as informações, mas ficar ouvindo notícia negativa o dia inteiro é muito ruim para qualquer um, principalmente para criança e adolescente. Limitem o uso de eletrônicos e redes sociais pelas razões que a gente já falou. Se existe um corpo bem robusto de evidência, é que o uso excessivo de eletrônico faz mal para crianças e adolescentes em desenvolvimento, desde perturbação do sono, aumento de problemas de visão, sedentarismo, diabetes, mas em saúde mental, piora de sintomas de depressão, de ansiedade, estresse, problemas de comportamento, diminuição das habilidades interpessoais, de comunicação. O que vocês pensarem em saúde mental, o uso excessivo de eletrônicos e redes sociais compromete. Então, limitem o uso. Encorajem contato com amigos e familiares, não, né? A gente ainda está tentando evitar aglomerações, mas as mensagens do telefone servem para isso, né? Parece contraditório eu estar dizendo limitem o uso de eletrônicos. Eu não estou dizendo para não usar, estou dizendo para limitar. E quando usar, usa bem. Usa para fazer contato com familiares, usa para olhar um filme que seja animador, né? Evitem, dentro do possível, os conflitos familiares e encorajem a empatia. Então, aquela coisa da gente em família, fazer coisas juntos, participar de atividades domésticas, isso é uma coisa que eu encorajo mesmo pré-pandemia, né? Entender o valor da gente ajudar um ao outro, conversar com familiares idosos ou que estão em grupo de risco, que estão mais limitados do que eles, participar de ações solidárias. Apareceram muitas ações solidárias para a gente fazer na pandemia. Estou terminando, esse aqui é o último. A última coisa que eu queria comentar é como as escolas podem ajudar agora na retomada. Não sei se tem alguém que trabalha em escola que está participando do nosso encontro hoje, mas é uma informação que, se não, os pais deveriam saber também, né? Até para conversar, caso os filhos tenham dificuldade.
agora na retomada das aulas presenciais, a gente tem que ficar muito atento às crianças que vão voltar com dificuldades. Então, acho que é importante que as escolas promovam atividades que possibilitem a conversa e a conversa das crianças sobre as preocupações com a situação atual e a retomada das atividades. Ajudar na transição dos alunos que têm dificuldades acadêmicas, com certeza, os que tiveram defasagem, os que já tinham transtorno de aprendizado antes, mas atentar para as crianças com dificuldades emocionais. Isso é um assunto que fica meio sempre assim, meio marginal, né? As pessoas às vezes se esquecem que crianças com depressão, com ansiedade, com transtorno do espectro autista, com toque, com problemas de ordem psíquica ou comportamental, às vezes não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma atenção, né, que crianças com problemas acadêmicos. Agora, com a pandemia, precisa cuidar. Eu fiquei feliz em saber que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou recentemente esse projeto de lei 292/91, que é um programa de suporte emocional para crianças e adolescentes que prioriza o atendimento das crianças nos serviços da rede pública, nos CAPs, né? As crianças que têm problema de ordem emocional, isso vai ser bom, né? Então, ajudar os alunos também para retomar o ritmo de estudo das aulas presenciais e compensar eventuais defasagens, porque com certeza houve defasagens. Ajudar na reintegração social das crianças e jovens, por causa dessa questão que eu falei, que tem muita criança com receio de como é que vai ser agora para eu entrar de novo no meu grupo, vão gostar de mim, vão me aceitar. Isso vai precisar ser trabalhado na retomada. E ajudar as crianças com a questão da recuperação da Covid prolongada. A Covid prolongada existe, pessoas que têm sintomas muito tempo, passa aquela parte aguda e que têm sequelas e que vão precisar se recuperar a longo prazo, né? A gente ainda está aprendendo sobre isso, não sabemos muito ainda, mas vão precisar de ajuda. E, por último, no entendimento e recuperação do luto, porque é inegável que muitas vidas foram perdidas nessa pandemia, e as famílias enlutadas estão por aí, e entre as pessoas enlutadas estão crianças e adolescentes que nós vamos precisar acolher. Então, espero não ter me estendido demais, mas muita coisa importante aconteceu e eu tentei fazer um retrospecto desde o começo até onde a gente está agora. Muito obrigado, doutora Marcela. Foi muito gratificante, né? Trouxe um material muito rico. Ainda bem que vai ficar gravado isso no site, né, no canal do YouTube da PM Piracicaba, para podermos rever várias vezes. Muito obrigado mesmo. E agora vamos dar a oportunidade a todos de participarem e enriquecerem ainda mais essa palestra com as suas perguntas, considerações. Está aberto a oportunidade de fazermos as nossas perguntas. Como a Marcela pediu para ler para ela, vou ler então aqui o comentário da Luciene no chat. Boa noite, sou Luciene, psicóloga no CAPS Infanto Juvenil de Piracicaba, e esse retrospecto que a doutora Marcela fez foi muito bom, pois também percebemos que todos esses fatores abordados por ela realmente trouxeram muito sofrimento mental para as crianças, adolescentes e suas famílias. As que não tinham algum fator de risco sofreram esse impacto, e as que já tinham fatores de risco se agravaram. Os dados apresentados nas pesquisas correspondem ao que estamos observando na prática, quanto ao aumento dos quadros de ansiedade, humor deprimido, ideação suicida e tentativa de suicídio. Tá? A Cláudia falou, excelente palestra, eu tinha perguntas, mas ela respondeu a todas as minhas dúvidas. Posso só comentar uma coisa? A Luciene está falando, Ana, posso comentar só uma coisa? Obrigada, Luciene, e obrigada, Cláudia, né, pelos comentários de vocês, mas quero comentar uma coisa que a Luciene falou. Fico contente que tenha respondido, Luciene, porque assim como você
atende lá na prática, né? Eu também atendo os pacientes no consultório, e acho que a gente que vive ali na prática o atendimento das pessoas, a gente pôde sentir, à medida que a pandemia foi expandindo, que foi evoluindo, a angústia que as crianças e os adolescentes e as famílias viviam. Uma coisa que eu percebi muito, assim, eu não anoto tudo, mas assim, eu não faço levantamento estatístico dos meus pacientes, mas isso que a Luciene estava falando, assim, que foi observando. Tu tem uma ideia, mais ou menos, né? Então, o que eu pude perceber em consultório? Todos os anos, eu estou em Piracicaba há 18 anos, todos os anos eu atendia mais ou menos 2 adolescentes com tentativa de suicídio, depois de uma tentativa de suicídio, mais ou menos nesses 18 anos. O ano passado, eu atendi 9 depois de tentativa de suicídio. Foi uma diferença muito grande. Então, claro que eu vou atribuir a quê? Né? Não tem como provar que tem uma relação direta com a pandemia, mas eu acredito que está relacionado com tudo isso que aconteceu em função da pandemia. Então, eu acredito que a observação da Luciene é muito correta, é muito justa. A gente que vive no atendimento ali clínico percebe essa relação com a situação que a gente viveu de grande pressão ano passado. Obrigada, Luciene. Obrigada, Cláudia. Tem a Graziela Cristina Pinto Teles também falando. Excelente, doutora Marcela, muito obrigada. Tudo o que você falou, tenho vivido no consultório atendendo crianças e adolescentes. É verdade. Marcela, eu queria também fazer uma pergunta. A gente teve várias palestras aqui falando de pandemia, não tem como não falar, né? A primeira que a gente fez foi da... Eu não estou ouvindo a Ana. A gente está no... Agora estou ouvindo. Mudou. Ai, minha internet está meio instável. Tá. Qualquer coisa eu digito. Não, eu falei que a gente fez várias palestras aqui sobre a pandemia. A primeira, uma colega psicóloga falou sobre luto e perdas, né? Comentou sobre os velórios que têm sido rápidos, né? Os familiares, dificuldade de se despedir, né? A Vivian também falou, saúde mental na pandemia, comentou um pouco sobre isso. Ela falou uma coisa forte, né? Às vezes, quando as pessoas são entubadas, já às vezes já se despedem porque não sabem se vão. Foi bem forte, né? Essa fala dela, né? Como é que fica essa coisa para as crianças, né? Velório, eu vejo que é muitas pessoas, eu vejo que é bem polêmico isso, né? Levar a criança em velório, alguns acham que deve levar para despedir, ver o morto, o familiar morto, outros acham que não deve levar. Como que você vê essa questão da morte para a criança e a idade também, né? Que idade que deve levar para despedir, para ver ter contato com a morte ou não? Eu sei que é um assunto bastante desafiador, né? Mas queria ver a sua opinião, como especialista, né? Ana, eu acho que depende de uma série de fatores. Eu acho que depende muito da idade da criança, acho que depende muito da maturidade da criança, acho que depende muito da relação da criança com a pessoa que faleceu, pai, mãe, vovó, um tio distante, né? Vai depender muito disso. Mas eu acho que tem que ir conversando, vamos dizer que seja uma pessoa próxima, pai, mãe, vovó, precisa conversar sobre, né, a pessoa faleceu, contar que morreu, e aí conversando aos poucos sobre o que significa a morte dentro dos valores da família, e eu respeito muito que cada família tem o seu próprio entendimento, né? E aí perguntando para a criança como é que ela quer fazer, porque né, a gente não vai ver mais, né? E aí como é que você quer fazer? Nós vamos ir lá para nos despedirmos. Eu procuro respeitar o valor e a fé, né? Então eu não entro nos detalhes de como vai explicar, se vai para o céu, porque cada família tem um valor diferente. E aí nesse sentido, se a criança tem uma certa idade, por exemplo, 2, 3 anos, eu acho que é desnecessário levar no velório, ela nem vai lembrar que esteve lá, né? Então explica e tudo mais e preserva.
mas 4, 5 anos já entende um pouco mais, explica, olha, como é que você quer fazer, né? Nós vamos lá para nos despedir, era seu avô, era sua avó, nós vamos lá, você quer ir lá perto, não quer... Eu acho impróprio até forçar a ver, né? Pode ir no velório, ela vê a cerimônia, ela vê a movimentação das pessoas, ela passa por aquela coisa de todo mundo estar sentindo a dor, né? Chorando, conversando, mas ela não precisa necessariamente ver o corpo, né? E às vezes algumas crianças vão lá e isso é suficiente. Outras dizem, eu não quero. Bom, então tá, você sabe que nós vamos nos despedir e tal, tal. E respeita a condição que a criança tem. Mas conversar sobre a perda, sobre a morte, é importante, né? Agora, se é uma pessoa muito distante, é o teu tataratio, que... A necessidade. Maravilha. Obrigada. Eu tenho uma dúvida, doutora. Diga. Primeiramente, parabenizar pela palestra, viu? Parabéns, sensacional, muito bom mesmo. E eu vi que você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da escola, né? Para o adolescente, o estudo, né? Eu convivi com a minha cunhada, ela está na fase de vestibular também, e ela teve um movimento contrário dos outros. Ela se cobrou muito mais durante a pandemia, e ela começou a ficar ansiosa porque ela não sabe como que os colegas dela estão estudando, se estão estudando quanto ela. Então, ela estudava de domingo a domingo. Como que funciona isso, a cobrança excessiva do jovem, do adolescente, né, durante a pandemia, para passar no vestibular, para ser melhor do que os colegas? E como que os pais devem reagir, né? Sim. Vinícius, eu tenho dó dos vestibulandos durante a pandemia, porque eu acho, a gente não falou dos vestibulandos em particular, mas eu acho que os vestibulandos sofreram muito, porque é um período de pressão maior, com certeza, né? O vestibular é uma pressão grande para todo mundo, e houve uma desorganização em termos do vestibular o ano passado, porque tudo estava desorganizado, e o vestibular também sofreu essa consequência, né? Muitas provas foram desmarcadas, o próprio Enem foi desmarcado. Depois, quando foi marcado, não sabia se seria presencial, se seria online. Depois marcaram presencial e disseram, fiquem tranquilos, vai ter lugar para todo mundo. Pessoas foram fazer a prova do Enem e chegaram lá, não tinham. Não sei se vocês acompanharam. Chegaram, vai presencial que vai ter lugar para todo mundo fazer. Acomodação para todo mundo. Algumas pessoas chegaram lá, não, a sala está lotada. E a gente perdeu o Enem por causa disso. Então, foi um estresse tremendo. Esse ano, quem vai fazer o Enem, de novo, está preocupado, né? Não sabe, porque o ano passado deu errado, quem é que garante que esse ano vai dar certo, né? E aí, toda a questão como é que eu estudo direito se eu acho que eu não estou conseguindo me preparar adequadamente? Boa parte dos cursinhos fizeram as aulas online. Da tua cunhada está online ou está presencial? Online. E todo mundo sentiu uma queda, todo mundo sabe que assistir aulas online dá um rendimento mais baixo, mesmo para quem é determinado e empenhado, porque são muitas horas de exposição, a gente se cansa, o próprio olho cansa, né? Já estão descrevendo a síndrome do... Outro dia eu assisti uma conferência, o cara disse, a síndrome do Zoom, que é o olho, eu nem tinha ouvido falar, mas o Zoom, o olho escorrendo, não sei o que, porque tu fica muito tempo aqui, né? E então, assim, há um desgaste mental, há um desgaste emocional e há um desgaste físico com o passar do tempo, porque a pessoa não dorme direito, a pessoa não come direito. Não sei se ela está fazendo um bom equilíbrio entre... Quando eu converso com meus pacientes que são vestibulandos, em geral, a gente faz um planejamento desde o início do ano. Começa a estudar puxado no início do ano, mas mantenha uma rotina que você também ponha atividade física, boas horas de sono, momento de lazer. Eu sempre combino, domingo não é dia de estudar, domingo é dia de se divertir e descansar. Quando passa de julho em diante, então aí você começa a botar mais um tempinho maior para descansar, porque você já estudou, se você estudou firme, você já estudou bastante o suficiente, né?
pensando sempre em algumas coisas. Nunca vai ter ninguém que vai conseguir estudar tudo para o vestibular, porque o vestibular é uma avaliação, na minha opinião, insana, né? Então, nunca vai ter ninguém que vai conseguir estudar tudo para o vestibular. Mas se você conseguiu estudar direitinho desde o início do ano, depois que passa julho, você já tem um certo cansaço, então tem que aumentar um pouquinho mais a coisa do autocuidado, né? Socializar um pouco mais, focar um pouco mais naquelas áreas em que você precisa um pouco mais de dedicação, relaxar um pouco mais naquelas que você já sabe que você domina, né? Levar um pouco mais, e focar mais em manejo de estresse. Então, respiração, relaxamento, meditação, priorizar mais o equilíbrio e menos, não que não precise estudar, né? Mas inverter um pouco, né? E o pai e a mãe nessa hora tem que vir com o suporte e às vezes puxar um pouquinho a rédea, no sentido de que se teu filho é muito exigente, você tem que ser o que diz para ela, no caso a tua cunhada, né? Para lá, tá demais, chega, por hoje deu, tem que pôr uma certa hora para estudar, porque o pai e a mãe tem que agir com o filho de acordo com o filho que tem. Tem aquele que é muito folgado, que o pai precisa chegar lá e dizer, olha aqui, ó, vamos lá, você tem que estudar. Mas aquele que já é muito exigente, o pai tem que ser o moderador. Não, chega, por hoje deu, desliga, vem comer e vamos lá assistir um filme para divertir. Porque senão fica um desgaste muito grande. E às vezes a pessoa que vai muito desgastada, ela acaba comprometendo o desempenho dela também, né? Então, eu entendo que a sua cunhada está passando, mas assim, eu acho que a questão de não saber como os outros estão, isso sempre acontece, mesmo que tivesse no presencial. Porque no presencial tem a tortura eu sempre brinco que tem a tortura do que gosta, tem aquela pessoa que faz vestibular que gosta de amedrontar o concorrente, né? Que acha que funciona aquela coisa de dizer, já estudei tudo, eu já fiz não sei quantos simulados e eu gabaritei, porque ele acha que a vaga dele depende de deixar os outros assustados, né? Então, esse estresse da preocupação com os outros sempre vai ter, mas ela não pode se enganar. O melhor que ela pode fazer é fazer a parte dela. Os outros, ela não tem controle. Doutora Marcela, muito obrigado mesmo pela sua participação. Tá? Nós gostaríamos de... eu formulei 3 perguntas, mas depois eu passo para você, particular, porque nós temos um compromisso aí com a APM de horário, né? Nós, infelizmente, não podemos ficar muito mais tempo. Mas fica os nossos sinceros agradecimentos. Foi, assim, excelente mesmo. Tá? De coração, gostamos muito. Tá? Agora, só para dar continuidade, nós vamos convidar o senhor Vinícius Fantasia, que é um dos parceiros nossos, da Prudential. Ele vai apresentar o produto dele e depois ele vai fazer o sorteio dos 2 livros aí, tá bom? Obrigada, Vinícius, por favor. Ricardo. Só deixa eu agradecer, então, obrigada pela oportunidade, obrigada, Aninha, tá bom? Pelo convite, e obrigada por todo mundo que participou, pela atenção. Obrigado. Nós que agradecemos, Marcela. Muito bom, viu? Pessoal, eu vou ser muito breve aqui. Meu nome é Vinícius, né? Vinícius Fantasia, como vocês estão vendo. Eu vou deixar o meu telefone e vou fazer o sorteio de 2 livros da doutora Ana Beatriz. Estou com um aqui, Mentes Ansiosas, e depois vou fazer o sorteio também do Mentes Inquietas, tá? E falar um pouquinho do meu trabalho, né? Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de ajudar muitas famílias por conta da parte financeira, né? Quando falece um ente querido, principalmente o principal na família, né? Vem também o déficit financeiro, né? Porque fica a falta da pessoa que cuidava da família. E a Prudential tem esse intuito, né? De trabalhar com proteção financeira para os clientes. Só que com um modelo um pouco diferente do convencional, né? Que a gente já conhece de seguro de vida, né? Que muitas vezes é um seguro de morte somente. Eu trabalho com um produto que ele contempla também proteções financeiras para doenças graves, né? No caso de um diagnóstico de um câncer, de um infarto, de um AVC, a necessidade cirúrgica, né? Também nós cobrimos com renda hospitalar.
e também com um grande diferencial, que é um produto resgatável, tá, pessoal? Então, é um seguro de vida que você consegue resgatar o valor em vida. Então, é realmente um seguro em vida e não só um seguro de morte, tá bom? Quem se interessar, eu vou deixar meu telefone aqui para vocês. Podem entrar em contato comigo, que será um prazer apresentar sem compromisso nenhum, simplesmente apresentar para vocês o que é o meu trabalho de desenvolvimento dessa proteção, ok? Muito bem, muito obrigado pelo espaço. Vamos fazer o sorteio agora. Vamos ver se estamos com 11. Muito bem, então eu preciso colocar mais um número aqui para sorteio. Coloquei até o 10, então vou colocar mais um aqui, ó. Número 11. Maravilha. Então, ó, eu estou aqui com essa caixinha, essa cestinha, que tem 11 números, ok? Então, vamos lá. Cada um já sabe o seu número. Vou fazer 2 sorteios. Vamos lá. Doutora Marcela, fala quando eu paro aqui de mexer. Para. Vou pegar. Este número é o número 8. Quem é o número 8? Bom, muito bem. O número 8, pode colocar um número, o seu telefone no bate-papo, que eu vou te ligar e te entregar, com muito prazer, o Mentes Ansiosas, tá bom? Livro da doutora Ana Beatriz. Andréia Salim, minha secretária. Andréia, muito bem, Andréia. Ganhou, então, o livro. Parabéns, Andréia. Se você quiser também dar o telefone dela para a gente, doutora Marcela, será um prazer entregar, viu? Ou quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Agora, Mentes Inquietas, segundo livro. Marcela, mais uma vez, fala quando eu paro. Pode parar. Beleza. Eu vim 2 aqui. Opa. Que vai ser número 5. Um 5 parece um S, mas é um 5. Quem é o número 5? Lucimara. Lucimara. Muito bem, Lucimara. Então, ganhou o livro Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz, tá bom? Vou deixar aqui meu telefone, então, para vocês entrarem em contato. Ou então, obviamente, 199-9604-5878. Parabéns. Então, Lucimara, acho que eu mandei só para a Cristiane, perdão, não é para todos aqui. Obrigada. É isso. Parabéns. Muito bem, obrigado, viu, Vinícius, pela essa parceria que está fazendo conosco aí, tende a intensificar mais, né, com o tempo. Aqueles que desejarem fazer contato com o Vinícius, está aí já no chat, pode fazer. Aqueles que ganharam o livro, procurem o Vinícius em 30 dias. Se não procurar, vai ser que nem aquele Achados e Perdidos, tá? Depois de 30 dias, daí vamos passar para o sorteio e vamos acumular. Combinado? Daí não fica tempo parado, né? Agora vamos convidar a doutora Ana Partenniani para os comentários finais. Por favor, doutora. Vou só agradecer, então, a Marcela, minha querida colega, por dividir seu conhecimento conosco generosamente. Prazer, Ana. Desejar uma boa noite para todos. O Vinícius, generosamente também pela cortesia. Ricardo, meu parceirão. A presença de todos e convidar todos também para estar com a gente de novo. Semana que vem temos um cine debate, tá bom? Assistam o filme Coda, A Última Nota, um filme muito sensível, muito poético, muito bonito, tá? De uma celebridade que tinha síndrome de pânico ao se apresentar tocando piano. E aí vamos estar conversando sobre o filme com a
Adriana Nagali, uma colega psicanalista, tá bom? Na sexta-feira, né, Ricardo? Isso, exato. Às 8 horas aqui, tá bom? Nesse papo gostoso, trocando ideias, que é muito gostoso, né? A gente tá aqui, sair um pouco aí das más notícias, né? Das tristezas da vida e tá entre amigos conversando, tá bom? Muito agradecida, uma boa noite a todos. Tchau. Obrigado, Ana. Ficamos honrados com a parceria que estamos fazendo, né? Lembrando a todos, relembrando que nós estamos no Setembro Amarelo. Não deixe de usar uma peça amarela, de divulgar, de entrar no site da Associação Brasileira de Psiquiatria e outros, né? E baixar lá, colocar no status, né? A importância que são 13 mil vidas perdidas no Brasil por ano, né? Mais de 1 milhão no mundo, né? Então, vamos realmente divulgar. Novamente, Marcela, muito obrigado, viu? Ficamos honrados com a sua presença e desde já está convidada para o ano que vem. Nós vamos dar um jeito de fazer uma parceria novamente, tá? Ficamos muito contentes mesmo. Obrigado, Gabriel, que dá suporte para nós, como todo mês, né? E sexta-feira, dia 24, né, nós vamos estar reunidos aqui para assistir o Cine Debate, conforme a Ana falou. Muito obrigado mesmo a todos. Tenham uma boa noite.